nós vamos continuar estudando esta série de mensagens. O que nós estamos estudando, pastor? São as doutrinas. O nosso ministério tem um conjunto de doutrinas extraídos da Bíblia Sagrada. É a direção do Espírito Santo de Deus, são as doutrinas do nosso ministério. E nós temos estudado. É importante que quem pertence a esta igreja conheça as doutrinas do nosso ministério, conheça o que nós acreditamos, conheça aquilo que nós pregamos, para que você possa entender aonde você está firmando a sua vida. Você não chegou aqui, é uma igreja como as outras. Não é. É um ministério voltado para a palavra. Aqui, nada do que nós falamos fica naquilo que eu digo. Nós abrimos a Bíblia e a Bíblia é que fala aos nossos corações. Então, é importante que você saiba que você está num ministério sério. Você está num ministério respaldado por Deus. Amém? Então, nós estamos repassando as doutrinas da graça de Deus. Vamos continuar hoje aprendendo mais um pouco deste assunto. O tema desta noite, amadurecimento e crescimento espiritual. Parte 12. Deste nosso seminário de doutrinas da graça de Deus, nós vamos continuar falando hoje sobre a natureza carnal e a natureza espiritual. Nós temos que aprender, vamos avançar neste ensino. Isto aqui é muito importante, você deter este conhecimento, você conhecer a sua carne, você conhecer como a tua carne age, se você der lugar a ela, para que você possa mortificá-la. Amém? Em Gálatas 5, versículo 16 e 17, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Diz a Bíblia, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos, diz a Bíblia, entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Entenda isso, amados. Nós temos uma carne, diz a Bíblia, que guerreia, que luta, que travou uma guerra contra o nosso espírito. Nós temos uma natureza carnal e uma natureza espiritual, e uma guerreia contra a outra. É uma luta incansável da natureza carnal contra a natureza espiritual. E aquela que for mais alimentada vai vencer. Então nós temos que entender isso mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, revela-nos, Pai, uma vez mais a Tua graça. Eu sei que este conhecimento que nós extraímos da Tua palavra só pode ser entendido pelo Espírito. Por isso, meu Deus, nesta hora, convence os teus filhos destas verdades. A tua palavra diz que é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito quem ensina. Ensina-nos, Pai. Convence-nos nesta noite destas verdades que nós encontramos na tua palavra. Se alguém entre nós que tem sido vencido pela carne, se alguém entre nós que não tem sabido lidar com a carne, que hoje, Pai, aprenda, por intermédio desta mensagem, da Tua palavra, para que os Teus filhos, o Teu filho, a Tua filha, ponha fim ao sofrimento que tem vivido, Pai. Ajuda o Teu povo nesta hora. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meu amor, meus queridos e amados irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Eu fico muito à vontade para falar desses assuntos que nós tratamos no nosso ministério, porque todos os assuntos que nós tratamos aqui é com a Bíblia aberta. Eu não ouso subir ao altar sem ter a minha Bíblia, sem ter uma Bíblia aberta, sem ter a palavra de Deus como referência. E nós temos aprendido e aprendemos no domingo passado sobre a natureza carnal e a natureza espiritual. Nós temos duas naturezas. Põe para mim, por favor, Gálatas 5, 16 e 17. Nós temos duas naturezas. E a Bíblia diz, digo, porém, andais no Espírito e jamais satisfareis. Ou seja, Espírito para não satisfazer a concupiscência ou a natureza da carne. Versículo 17.
Porque a carne, uma natureza que nós temos, milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então nós temos duas naturezas. Nós temos uma natureza carnal e uma natureza espiritual. Eu expliquei aqui domingo, a natureza carnal nós herdamos de Adão. Quando Adão pecou, foi atribuído a ele esta natureza pecaminosa, carnal. E a partir daí, todo homem quando nasce com os atributos da carne, os atributos de pecado na sua carne, a natureza carnal. Quando Jesus vem a nós e faz morada em nossas vidas, nós restabelecemos, o Senhor restabelece em nós a nossa natureza espiritual. E aí nós passamos a viver com duas naturezas, uma natureza carne e uma natureza espírito. Pois bem, o grande drama da maioria das pessoas na obra de Deus é que muitos não sabem, não detêm este conhecimento. E você vê hoje, é muito comum, quando acontece alguma desgraça na vida de alguém, a pessoa culpa logo o diabo. Não, porque foi o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. E as pessoas põem culpa no diabo. Eu exemplifiquei aqui de várias formas. Às vezes uma pessoa, ela está agindo errado e ela diz, adulterou, pecou, fez alguma coisa terrível. E a pessoa diz assim, eu não sei o que houve comigo, foi o diabo, jogou uma casca de banana e eu escorreguei, caí na cilada do diabo, mas não fui eu me senti na hora, eu estava possuído, eu fui possuído e eu fiz aquilo. Isso tudo é uma grande mentira. Porque nós aprendemos, quarta-feira passada, que aquele que é nascido de Deus, Deus guarda, o maligno não toca. Olha, macumba não pega em nós, não pega, olho gordo não pega em nós, inveja. Ih, pastor, eu fui num lugar, a pessoa ficou mal olhado, eu fiquei, meu irmão, mal olhado não pega, inveja não pega. Amém? Espírito maligno não entra na tua vida, porque você é templo do Espírito Santo. Você é morada de Deus. Teu corpo abriga o Espírito Santo de Deus. Então, essa história que, não, como pode, pastor? Porque tem crente que age pior do que pessoas que nunca entraram numa igreja. Sabe o que é muito triste? Quando eu ouço alguém dizer assim, pastor, olha, tem uma pessoa no meu trabalho, é crente, é evangélico, de um ministério assim, 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 mas a pessoa é terrível. A pessoa mente, a pessoa engana o patrão, a pessoa altera o relógio de ponto, a pessoa engana todo mundo, pega dinheiro, não paga, fala palavrão, piada indecente, piada imoral. A pessoa é terrível e é crente. E lá no meu trabalho tem uma pessoa que não é crente, que tem um testemunho melhor do que esse irmão em Cristo. Como isso é possível? Se a pessoa está na igreja, como é possível a pessoa agir desta forma? Porque a pessoa tem uma natureza que é fiel ao pecado, que é a natureza carnal, e uma natureza espiritual que é fiel a Deus. Eu dei um exemplo aqui, peguei aqui o Bruninho e peguei aqui o Riso, e dei um exemplo, né? 2 gêmeos, o Riso e o Bruninho, nasceram irmãos gêmeos, aí alimentou mais um e menos o outro, o que acontece? Um fica mais forte do que o outro. Então, se eu alimentar o meu espírito com a palavra, vindo à igreja, vindo aos cultos, vindo às reuniões de oração, lendo a Bíblia, tendo uma vida de oração, eu vou ficar forte espiritualmente falando. E quando vier o meu anseio carnal, o meu desejo carnal, a vontade de fazer alguma coisa errada, logo ele é sucumbido, logo ele é apagado, é influenciado pela minha vida espiritual. Está conseguindo compreender? Está difícil. Eu vou esmiuçar para você entender isso aqui, porque você precisa entender. Então, hoje se vê dentro da obra de Deus muita carnalidade. Então, são pessoas que estão alimentando a carne constantemente. Sabe, como que eu posso alimentar a minha carne, pastor? Olha, eu posso alimentar a minha carne vendo um programa de televisão. Eu posso alimentar a minha carne vendo coisas pornográficas. Eu posso alimentar a minha carne com conversas que não têm parte com Deus. A Bíblia diz que quando você se detém, se coloca na roda dos escarnecedores, você vai trazer aborrecimento, as más conversações vão corromper a sua vida, os bons costumes. Então, amizade errada. Você está no meio de uma amizade de trabalho. E um fala palavrão, não sei o quê, tal. Aí você não fica atrás. Também vou soltar umas brincadeirinhas aqui para ver que eu sou igual.
Isto vai corrompendo você. Você está no lugar, todo mundo bebe, estou aqui, cervejinha, que mal tem, que isso. Aí isso, não, Jesus bebeu vinho, tem um vinho na ceia. E a pessoa põe, não bebe, não tem problema nenhum. E isso vai corrompendo. Então, isso é uma brecha na sua vida, aonde a tua natureza carnal começa a crescer. Fica sem vir na igreja 2, 3 cultos. Fica para ver. Pessoa que vem, o crente ping-pong, vem um culto, tim, pam, pam, e caiu fora. E pega a bolinha, uns 3 dias para pegar a bolinha e aparece. Olha o que acontece. A vida espiritual, não adianta dizer que não, amados. Não adianta dizer que não. A vida espiritual fica em segundo plano. E a pessoa, em todas as tomadas de decisões, vai agir na carne. Aí, depois, como é que pode? Eu estou sofrendo. Por que eu estou sofrendo? Porque não há um cuidado com a vida espiritual. Eu vou falar com as mulheres, que as mulheres vão entender o que eu vou dizer. Minha esposa, meu bem, razão do meu viver, toda semana vai na manicure. Ela vai lá, faz a unha, da mão, tudo bonitinha. Passam uns dias, começa a soltar o esmalte. Isso acontece ou não acontece? O que ela tem que fazer? Voltar lá e dizer, olha, tem que fazer. Aí arranca todo o esmalte e põe um esmalte de novo, não é assim? É o cuidado que ela tem com a unha dela. Estou dizendo, as mulheres vão entender o que eu estou dizendo. Então, para você manter a sua unha bonita, você tem que cuidar. Para você manter a sua vida espiritual abençoada do Senhor, você tem que... Obrigado. Tem que cuidar. Tem mulher que não faz a unha, então não sabe. Então, é igual roupa, você tem que lavar, senão vai ficar suja. Para exemplificar, tem gente que não gosta de ir no salão, enfim. Nós temos que dar manutenção. Agora eu vou falar com os homens, para os homens entenderem. Quem tem carro aqui? Quem tem carro? Levanta a mão. Tem carro. Você tem carro. Para o seu carro andar, você tem que pôr gasolina, ou álcool, gás, diesel, algum tipo de combustível. Você tem que pôr. Se você não colocar, o carro não anda. Então, isto aqui é a manutenção. A vida espiritual é assim. Eu tenho que dar manutenção a ela. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que vir ao culto. Eu tenho que me alimentar. Eu disse aqui. Olha, eu falei aqui domingo. Não permita-se faltar às reuniões de quarta-feira se você não tem nenhuma atividade como trabalho e escola. Tem que vir para dar manutenção, para alimentar o teu espírito. Você está entendendo? Mas, pastor, é porque eu tenho que cuidar disso, porque eu tenho responsabilidade com não sei quem. Não, porque eu prometi não sei o que para não sei quem, porque isso, meu irmão. A tua vida espiritual não pode ser trocada pela vida de ninguém. E você não pode terceirizar este serviço. Amém? Eu estava com uma barriga um tempo atrás e eu paguei um rapaz para ir todo dia na academia para mim, para eu perder a barriga. E todo dia ele ia, todo dia eu encontrava ele ficou bonito, ficou forte. E eu paguei, vai mais, eu comecei a pagar mais. Ele falou, eu preciso tomar um negócio. Eu falei, vou pagar, vou terceirizar. E paguei vitamina, e paguei Herbalife, e paguei tudo. 2 anos pagando, mas ele ficou bonito. E minha barriga não diminuiu. Aí eu disse, eu vou parar de pagar. Porque eu pago para você ir para ver se eu emagreço ou não emagreço. Dá para emagrecer? Não dá. Pois é, não dá para terceirizar a vida espiritual para alguém. Não dá para eu dizer assim, faça para mim, ore para mim, viva para mim, vai lá no culto para mim, faz isso para mim. Porque, meu irmão, não adianta. A tua vida espiritual, entenda bem, é responsabilidade sua. Amém? Digo, eu tenho que cuidar. Agora o que acontece? Se eu dou brecha na minha carne, se eu fico fazendo outras coisas, se eu fico pensando em outras coisas, aí eu não vou cuidar da minha vida espiritual. E aí eu não vou ter motivação para vir à igreja. Quando alguém não tem motivação para vir, é sinal que a vida espiritual está em segundo plano. Não pode.
porque isso vai fazer mal para a sua vida. Algumas pessoas, eu disse aqui domingo, começam a colocar a culpa no diabo. Não, porque foi o diabo, pastor, foi o diabo. Olha Tiago, o que a Bíblia diz em Tiago 1, versículo 13 a 15. Olha só. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém Ele tenta. O que é versículo 14? Ao contrário. Olha o que a Bíblia diz. Ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria, quando essa o atrai e seduz. Então, as pessoas são tentadas, não é pelo mal. Foi Deus que mandou para me testar. Tem gente que diz isso. Não, pastor, eu passei uma prova, Deus mandou esta semana uma prova no meu trabalho para me testar. Oh, amado, Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, cada um, volta ao versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando você começa a cobiçar, começa a pensar, eu disse aqui, quanto mais você pensa em alguma coisa, mais isso te domina. Se você fica pensando, isso vai dominar a sua vida. E tem pessoas que a mente é uma mente carnal. A pessoa, eu vou lhe explicar isso aqui minuciosamente, é um cristão, filho de Deus, tem um nome escrito no livro da vida, é salvo, é uma abençoada, só que os pensamentos são carnais, só fica alimentando o pensamento carnal. Por exemplo, pensamento pessimista, pensamento de derrota, não sei, não vai dar, não sei se vai dar, não sei se não é para mim, não vai dar. Pensamentos de mal, pensamentos de derrota. E a pessoa aquilo vai crescendo. Então, a pessoa cobiça tanto esta vida ruim, cobiça tanto, que isso atrai e seduz e a pessoa vive assim. De outra forma, são as tentações, as facilidades, os pensamentos. A pessoa vai pensando. Amado e minha amada, se você alimentar um pensamento carnal, isso vai te atrair, vai te seduzir, vai gerar pecado e vai gerar morte na sua vida. Olha, é terrível. Imagina, o marido sai de casa, aí ele vai passando na hora da praia, aí ele vê uma moça de biquíni. Jesus! Ai, Senhor! Ai, o dia hoje. Aí ele vê outra. Aí chega no trabalho, a secretária. E o cara começa a pensar. Chega uma hora que ele cobiça tanto uma mulher fora de casa, que esta cobiça vai atrair, vai aparecer alguém no caminho dele disposto, e a desgraça está feita, porque a pessoa fica pensando nisso. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que repreender este pensamento. Então, um pensamento pode vir, mas ele não pode permanecer. Você está entendendo? Então, o pensamento, a cobiça, ela vem porque nós temos uma carne. Vem na minha vida e vem na sua. Vem porque nós temos uma carne. O que nós temos que fazer é repreender. Veja só, tem uma frase, isso é muito antigo, mas eu quero citar esta frase de um sábio desconhecido, um anônimo. Ele diz assim: ninguém pode impedir que os pássaros voem em cima da tua cabeça. Isso é verdade. Você não pode impedir que os pássaros voem em cima da sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho. Então, um pensamento, ele vem, às vezes acontece alguma coisa, às vezes você está com raiva, vem um sentimento de raiva, porque se eu pego, eu vou fazer. Aí, no mesmo momento que ele veio, você disse, em nome de Jesus, eu não recebo isso, eu repreendo, arreda-te, Satanás, da minha vida, e não dê vazão, amém? Isso com todos os sentimentos. Vem um sentimento de inveja, repreende. Vem um sentimento de ciúmes, não dê vazão. Se você alimentar os ciúmes vai te destruir. Tem pessoas que alimentam ciúmes, alimentam. Eu conheci uma senhora que ela alimentava tantos ciúmes, que um dia eu estava na casa dela, estávamos ela e o marido, estávamos conversando, e eu estava ali aconselhando ela. E esta senhora, ela e o marido, mas não é brincadeira isso, ela e o marido, estávamos conversando, o marido,
dá uma licencinha que eu vou ao banheiro. Foi ao banheiro, chegou uma pessoa, eu vi o seu marido, parece que era ele que estava agora há pouco ali no seu... O marido estava lá mais de 1 hora, 2 horas. Ela, quando? Faz uns 20 minutos, era ele que estava ali na esquina. Está vendo, pastor? Ele está com caso, ele está com caso. Amados, olha a mente. É escravo de um sentimento. Amado, isso é maligno. É a cobiça. Porque a cobiça a gente pensa que é só cobiçar. Mas é um sentimento que vem tomando conta, vem invadindo. Nós temos que fazer isto morrer. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ei, tem uma lista, tem que fazer morrer. Você não pode dar vazão. Então, veio um pensamento, o que você tem que fazer? Não recebo isso, não vou pensar nisso, não aceito isso. Meu irmão, veio um pensamento desse, um complexo de inferioridade, não recebo isso. Vem uma coisa, não recebo isso. Não recebo. Você não pode receber. Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha a importância de andar no Espírito, igreja. Olha a importância de ter uma vida espiritual, para não dar lugar para a carne. O que é a carne? Volta ao versículo anterior. Olha aí. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza. Tem gente que é uma pessoa avarenta, é terrível. É terrível você lidar com um avarento, um pão duro, dito popular, um mão de vaca, a pessoa que, sabe, a pessoa tem dinheiro para comer e não come. Eu contei uma história aqui recentemente sobre isso, e a pessoa tem dinheiro, não come, a pessoa... mas isso é terrível. Poder viver bem, se vestir bem, comer bem, não, poder ajudar a obra de Deus. Tem pessoas que podem, não, mas tem um espírito de avareza. Eu tenho medo de ficar pobre, Meu irmão, quem te deu foi Deus, e Deus tem muito mais para te dar. Então, tem que andar no Espírito. Por que você tem que andar no Espírito? Eu vou te explicar por quê. Porque nós temos 2 naturezas, ok? Carne e Espírito. E todos nós, seres humanos, temos pontos fracos na nossa vida. Todos. O ponto fraco de algumas pessoas é a questão da bebida. O ponto fraco de algumas pessoas é a questão da mentira. Alguns têm um sentimento de medo. Alguns têm uma ignorância, sabe, um espírito de briga. Alguns têm pensamentos depressivos de morte. Cada um, todos nós, temos uma natureza carnal. E dentro dessa natureza carnal que nós temos pontos fracos, nós temos uma fraqueza na carne. Nós temos uma fraqueza, uma debilidade na carne. Tem pessoas que não podem ficar sozinho ou sozinha com pessoa do outro sexo, já começa a pensar bobagem. Tem pessoas que não conseguem ver dinheiro, que seja de quem for, a pessoa quer aquele dinheiro. Então, cada um, e você sabe qual é o seu ponto fraco. Você sabe. Qual é a importância de estar no Espírito? É para fazer esta natureza carnal morrer. Porque você tem um espinho na sua carne, uma fraqueza na carne. Então, quando esta fraqueza vem de forma avassaladora, se te encontra na carne, meu irmão, acabou, a desgraça está feita. Se a pessoa que tem tendência a beber, e quando bebe, faz um arraso, e a pessoa está num restaurante, está ali conversando com alguém, almoçando, a pessoa diz, eu vou tomar vem um garçom, nós vamos comer uma feijoadinha, tem uma caipirinha aí? Aí a pessoa vem e põe na mesa. Aí a pessoa começa a beber na frente do outro. Começa a dar um suador. Mas um golinho só não vai fazer mal. Deixa eu olhar, não tem ninguém aqui da igreja. O pastor vem aqui, não, graças a Deus o pastor não vem nesse restaurante. E a pessoa começa, meu Deus, bebo ou não bebo? Meu irmão, vai beber. E depois vai beber uma, vai beber duas, vai beber três, e vai sair do restaurante. Vai sair cambaleando, vai sair mal. Por quê? Meu irmão, se tem
uma debilidade, uma fraqueza, não quero. Obrigado. E já, aí vem na mente, colinho, olha que delícia, tá geladinho, e não sei o quê, olha. E você diz, na tua mente, você repreende. Você está repreendido em nome de Jesus, eu não preciso disso para viver. Isso não me traz alegria. Olha o que isso já fez na minha vida, perdi família, perdi isso, perdi aquilo. Você repreende. Você está entendendo? Repreende o mal. Você tem que repreender, não pode dar lugar à tua carne. Então, esta é a importância de estar no Espírito, porque o inimigo sabe qual é o teu ponto fraco, quais são as suas áreas vulneráveis, as suas áreas frágeis, e é aí que o inimigo vai sempre atuar. Por que tem gente que diz assim, pastor, porque quando uma pessoa usa droga, aí vira e mexe, tem gente que cai de novo e volta a usar droga? Porque é a fraqueza na carne. E o inimigo, mais dia menos dia, quando a pessoa não está no Espírito, põe alguém oferecendo droga. E a pessoa vai lá e... Agora, quando a pessoa está bem, quando a pessoa está no Espírito, uma vida com Deus alinhada, aí o inimigo põe alguém no caminho com droga, a pessoa diz, não, eu parei, graças a Deus, pelo sangue de Jesus eu fui liberto. Ou a pessoa, quê? Sangue de Jesus? Sai correndo. Agora, se encontra a pessoa, não veio num culto, não veio outro, não veio a palavra, não está se importando, não está aqui, já veio de umas 5, 6 piadas imoral, já veio não sei do que, já vem... meu irmão, vai cair, vai, e aí vai vir a grande ruína para a vida da pessoa. Então, nós temos que ter um entendimento. Você sabe qual o seu ponto fraco, você tem que proteger. Se você pegar os grandes generais, um general quando ele ia para a batalha, um estrategista de guerra, ele sabia qual era o ponto fraco do seu exército. Então, ele sabia que a cavalaria era forte, ele sabia que os que jogavam as flechas, o arco e flecha, eram fortes. Eles sabiam que o pessoal... Então, o que eles faziam? Com este pessoal, eles protegiam as pessoas, talvez de espada, os que fossem mais frágeis. Então, o que você tem que fazer? Você tem que proteger com o Espírito Santo de Deus as áreas frágeis da sua vida, vulneráveis, para que você não caia. Você está entendendo? Agora, pastor, por que nós temos que aprender isso na igreja? Porque aí fora estão dizendo o seguinte, não, porque foi o diabo, foi o diabo. E aí tudo foi o diabo. Não vai cair na minha e na sua vida tentação que não seja humana, que você não consiga suportar. Mas pastor, eu vou lhe afirmar uma coisa aqui. A Bíblia diz que não tem tentação que não seja humana, que o homem não consegue suportar. Mas tem coisa que eu não suporto. Por que eu não suporto? Porque você está na carne. Você entendeu? Está na carne. Não, pastor, porque eu não, pastor. Vou lhe dar um soco, pastor, que é isso? Tá vendo? Já quer me bater. Está na carne. Não concordo, pastor. Isso aí vai embora da igreja. Está vendo? Está na carne. Porque se a Bíblia diz que não vai cair, não vai. O problema é que as pessoas caem e tropeçam, é porque as pessoas estão na carne. Paulo passou um drama desse. Foi um drama na vida de Paulo, até Paulo entender isso. Está narrado em Romanos 4, do versículo 14 a 25, o drama existencial que Paulo passou. Vamos ler isso, Romanos 7, do 14 ao versículo de número 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Paulo não compreendia por que ele agia daquele jeito. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha Paulo dizendo, eu tenho um ponto fraco na minha vida, tem hora que eu não quero. Não é assim, eu não queria, pastor. Pega uma pessoa que usa droga, eu não queria, pastor, eu não queria isso para a minha vida, mas é mais forte do que eu. Paulo diz aqui, porque eu nem mesmo compreendo porque eu faço isso, meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, o que me mata eu tenho feito. Olha o versículo 16. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, a carne.
Paulo diz, quando eu faço isso, não é o Paulo espiritual, é o Paulo carnal, é Paulo dando lugar à carne. Quando Paulo agia com ignorância, quando Paulo, sabe, antes de ter toda esta revelação da graça, os momentos que Paulo agiu assim, mas foi a carne. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem, pois o querer o bem está no espírito, porém não quando dá lugar à carne. Versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, tem uma lei que está na minha carne, do mal, que reside, mora em mim. Aí é uma guerra, uma luta, é uma briga. 22. Porque no tocante ao homem interior, olha o que Paulo está dizendo, no tocante ao homem interior, o interior de Paulo tem o quê? O Espírito. No seu interior tem o quê? Ele diz, no tocante ao homem interior, no meu ser espiritual, tenho prazer na lei de Deus, nas coisas de Deus. Mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei, outro sentimento, que guerreando contra a lei da minha carne, da lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, com a vida espiritual, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Olha o drama que esse homem vivia, olha o entendimento que Paulo nos dá, amados. Isso aqui é a nossa vida. A pessoa diz, mas como é que eu não queria parar aqui, eu não queria xingar, eu não queria esbravejar. Eu não queria ter ciúme, mas eu não queria. Mais forte do que eu, me console. Eu vou morrer. Calma, não tem ninguém possuído aqui. Como pode, pastor? Eu não queria ter magoado você, mas é ciúme. Não é ter uma música assim? Hã? Não tem de quem que é? De quem? Cazuza? De quem, Edinaldo? Então, sei lá. Eu não queria, mano. Não queria. Mas por quê? Um pouco de fermento leveda a massa. Um pouquinho de fermento e vai. Aquilo vai crescendo. A pessoa vê um negócio e vai crescendo, Aí quando estoura, meu irmão, é igual a panela de pressão. É o que Paulo explica aqui. Então esse era o drama existencial de Paulo. Pastor, como é que eu me livro disso? Efésios 4, 27. Não deis lugar à tua carne, não deis lugar ao diabo, não dê lugar, meu irmão. Veio a reta de Satanás. Veio o pensamento, está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou permitir que isso estrague a minha felicidade, que estrague a minha família. Você vai olhar e falar, espera aí, eu vou trocar a minha primogenitura por um prato de lentilhas? Não, eu vou me afundar num lodo desse? Não. Repreende. Amém? Até aqui tudo bem? Agora vamos entender algo mais. Nós temos que entender algo mais. Há algo muito sério hoje dentro da obra de Deus, que a igreja tradicional não sabe lidar. Eu tenho que explicar isso aqui. Como teu pastor, como professor de teologia, eu quero lhe explicar isso aqui. Vamos lá. Pastor, qual é o grande drama dentro da igreja evangélica hoje? É um problema chamado carne. A carnalidade toma conta da maioria das igrejas hoje em dia. Então, a igreja virou-se hoje um ponto de julgamento. Sabe que você pega muitos pastores, o pastor sabe de alguma coisa que aconteceu na igreja, sabe de um fato, sabe de um problema. Então, o pastor pega aquela situação e usa, porque Deus está me revelando que tem gente aqui que não fala com o Pai. Deus está me revelando aqui que o diabo está entrando na cabeça das pessoas e tem gente aqui que não está mais respeitando. Começa a falar, começa a lavar roupa suja
do púlpito. Aconteceu alguma coisa. Um irmão brigou com o outro. Uma confusão, uma situação. Aí o pastor, ele não tem uma pregação, ele não tem uma homilia, ele não tem uma homilética, ele não tem um sermão preparado. E aí ele tem que usar, se valer de qualquer coisa, para prender o público e chamar atenção. Aí ele diz, aquela irmãzinha lá brigou lá com a outra irmã. Aí começa, o culto é para a pessoa. Porque Deus está falando, Deus está me revelando, Deus está revelando que tem irmã aqui dentro que está brigando com outra irmã. E aí começa a lavar roupa suja. E começa a dizer, porque tem gente aqui que está julgando o homem de Deus. Deus está me revelando que tem alguém na primeira fileira, do lado esquerdo, que está julgando o homem de Deus. E começa a lavar roupa suja. Então, a carne. Hoje, a maioria das profecias dentro das igrejas é carne. É carnalidade pura. Vem a pessoa e diz, não, porque é isso que o Senhor está me revelando. E já começa com carnalidade. Uma dessas carnalidades, eu nunca canso de dizer isso. Uma família distinta que eu conheci, um pastor bem empregado, sustentava a família, casa própria, moravam na zona leste de São Paulo, uma vida boa, graças a Deus. E chegou uma pessoa na igreja, varão, eis que Deus está revelando que o irmão vai para o sul da Bahia, porque lá Deus tem um chamado para você. Ele diz, mas varão, eu estou bem aqui, estou pastoreando a igreja, está uma bênção aqui, Deus me trouxe para cá, eu tenho minha casinha própria. Varão, está questionando a Deus, varão, e diz, é Deus, eis que vejo, eis que faço, eis que escuto, chupa a bala house, e vai. E ele disse, se Deus mandou, eu vou. Tirou os 3 filhos da escola, pôs tudo num caminhão, num teco-teco e rumo à Bahia. Chegou lá no lugar que Deus mandou, que não foi Deus coisa nenhuma, e chegou lá e... que a benção para você aqui, irmão, essa casa de palha aqui, de madeira. O problema é só quando chove, mas aqui não chove muito, então se chover, o irmão bota uns plásticos aí que molha um pouquinho, mas aqui é bênção. E a igreja? Vamos lá que eu vou mostrar a igreja. 3 pessoas, não pelo fato de ter 3 pessoas, 3 pessoas, um que ia uma vez por mês, e um que ia para falar mal do outro que não ia, e um que ia para criticar o pastor. Meu irmão, a desgraça estava feita. Um ano depois volta esse pastor, amigo meu, sem dinheiro, sem casa, para morar de favor. Foi Deus que mandou esse homem para lá? Com certeza não. Tivemos um caso aqui na igreja, uma família que chegou aqui, rapaz noivo, tudo certinho para casar, tudo preparado para casar. Foi numa dessas igrejas, frequentava um ministério desse, tudo bonitinho, a vida, sabe, bacana. Aí veio uma profeta, chupa a bala house, ripa lá para trás, ripa lá para fora e vai. Olha isso que vejo. O Senhor está revelando que não é essa moça que Ele tem para você, não, varão. Essa mulher não vai fazer você feliz, não, varão. Ele temente a Deus, diz, se não é ela, morrendo de amores pela moça, a moça morrendo de amores por ele, terminaram a relação. Essa moça definhou, essa moça ficou mal, mas foi Deus que mandou. 5 dias depois, veio a mesma missionária, profeta de Baal, e disse, ei varão, eis que Deus está mandando lhe dizer que é minha sobrinha, preparada para você, varão, é minha sobrinha. Ele disse, a tua sobrinha? Ele disse, qual dela? Aquela lá que não tem os dentes, varão, aquela que é vesguinha e que anda assim, sabe? É aquela, varão. Mas ninguém quis, mas Deus disse que é para você cuidar. Meu irmão. Vou falar uma coisa aqui com sinceridade. Algumas pessoas da igreja sabem do que eu estou falando. Eu fui fazer o velório desse moço. Morreu. Algumas pessoas da igreja sabem do que eu estou falando. Eu fui fazer o velório dele. Então, olha o sofrimento. Isso é carne, amados. Isso é carne, isso é maligno, é diabólico. Colocar o nome de Deus, falar em nome de Deus, porque o nome de Deus tem peso. Imagina, alguém chega e diz, Deus mandou falar. Mas tudo isso aqui existe por causa de Deus. E se Deus mandou fazer, meu irmão,
Não há mais quem não mande, Deus mandou, está mandado. Mas as pessoas se valem disso. E aí pega alguém que não tem conhecimento, discernimento, vira e mexe, chega alguém aqui e diz assim, pastor, tem uma palavra de Deus para a tua vida. Eu digo, manda lá. A pessoa fala, olha, abre a Bíblia aí, isso. Diz, é de Deus, é de Deus. E quando vem com as conversas, fala, meu irmão, isso aí não me cheira a Deus, não. Varão, olha varão, que eu lhe dou-lhe um varão, sai fora. Que conversa é essa? Eu recebo ligações. Esses dias a diaconisa Fabiana me ligou, pastor, tem uma palavra de Deus para a sua vida, abre a Bíblia aí. Eu abro, Senhor amado, boas novas Deus me trouxe. Isto é a boca de Deus, isto é a voz de Deus. Agora temos que tomar cuidado. Tem que provar o Espírito, se procede ou não, se não procede de Deus. Amém? Então, há muita carnalidade dentro da igreja. Há muita carnalidade. Então, a pessoa quer se sentir poderoso, e aí começa, amados. Isso é um circo dentro da igreja evangélica. Então, você tem que tomar muito cuidado. Amém? Porque quando Deus fala, Deus testifica. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. As bênçãos de Deus traz paz. A direção de Deus traz paz. Amém? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Imagina, alguém chega para mim, Deus está mandando dizer, pastor Ricardo, que o irmão vai sair daqui, o irmão vai lá para o Japão, porque tem um trabalho lá no Japão, sua mulher e seus filhos vão ficar aqui, e não sei o que. Eu digo, opa, está errado, não é Deus. Deus sabe o que eu preciso da minha mulher. Amados, de dia e de noite. De noite, ela me esquenta, eu esquento ela. Ficar 2 dias longe da minha mulher, que você está de brincadeira. Não dá, não é Deus. Já começa por aí. Não, Deus disse que a mulher vai, então a mulher vai. Peraí, Deus disse que a mulher, mas os filhos não quer? Se Deus deu os filhos para mim, eu vou dar para outro criar? Se deu para mim, é meu, querido. Esta carga é minha. Esta carga quem leva sou eu. Então vocês estão entendendo? Então nós temos que começar, peraí, está estranho. Será que é Deus? Será que é Deus? Será que não é Deus? Amém? Esta questão também do julgamento. As pessoas dentro da igreja hoje, é um julgando o outro. É um julgando o outro. Olha o que a Bíblia diz, isso aqui nós temos que entender isso aqui, mas isso aqui é graça de Deus. Isso é a diferença da lei e da graça, nós vamos entender. 2 Coríntios 5, 16 e 17. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo. Se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Se a Cristo, não podemos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você não pode ver ninguém na carne, sabia disso? Dentro da obra de Deus, a obra de Deus é feita por homens e mulheres, seres humanos, cheios de falhas. Você acha que se você me olhar na carne, você vai achar um monte de defeito em mim? O pastor ele brinca muito, ele faz isso, ele faz aquilo, eu não gosto. Você vai achar um monte, se você olhar na minha carne, meu irmão, se você soubesse como na carne eu sou chato, na minha casa, pergunta para os meus filhos, não gosto de coisa jogada, eu não gosto disso, minha roupa tem que ser branco, azul, amarelo, minhas camisas separadas, eu sou chato, na carne, talvez você não me suportaria, talvez só minha esposa e os meus filhos me suportem na carne, você não me suportaria, eu tenho um monte de chatice, de esquisitice, do meu jeito, na carne. Se você olhar na minha carne, você não vai gostar de mim. Talvez você não vá ficar nesse ministério. Agora você tem que ver Cristo na minha vida. Na vida do seu irmão, você tem que ver Cristo na vida dele. Não, mas é que este cara aí, pastor, sabe o quê? Meu irmão, veja Jesus na vida do seu irmão. O problema aí fora é que dentro das igrejas é um olhando a carne do outro, é um julgando o outro, é um com uma trave no olho, julgando o cisco do irmão, é o cisco julgando. Não pode. Está repreendido em nome de Jesus. Não veja ninguém segundo a carne. Você está entendendo? Não, pastor, essa pessoa aí, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, e esse fala demais, esse fala de menos, o que é isso? É porque eu não gosto do jeito dele, eu não gosto do nariz dessa pessoa. Meu irmão, não veja na carne. Isto aqui é uma igreja evangélica, todos nós temos defeitos. Você tem falhas na sua carne como eu tenho.
Qual é a diferença? É que a cada dia a palavra de Deus nas nossas vidas mortifica a nossa carne, muda as nossas vidas, mudou o nosso caráter, mudou o nosso jeito de pensar. Cristo a cada dia está trabalhando na minha e na sua vida e fazendo de mim e de você um homem ou uma mulher melhor. Agora tem que olhar no Espírito. Ah, pastor, por que o irmão se dá com todo mundo, ama todo mundo, brinca com todo mundo? Porque todo mundo te respeita. Por quê? Por quê? Por que as pessoas de outro ministério me respeitam? Por quê? Eu respeito essas pessoas, eu não vejo elas na carne. Amados, aqui nós não olhamos ninguém na carne, não podemos olhar ninguém na carne. Você está entendendo? Não vivo olhando o seu irmão na carne, julgando porque é isso e aquilo, tem, não tem. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 12. Veja se eu tenho capacidade para olhar alguém na carne. Veja se eu posso. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não. Irmão, às vezes eu estou pensando que eu estou de pé, daqui a pouco eu caio. Aquele que pensa, não é que está de pé. A Bíblia diz que pensa estar de pé. Você não é melhor do que ninguém, você está entendendo? Você não é. Mas pastor, porque tem irmão que eu vou te falar, pastor, é casca de ferida, pastor. Tem irmão que é nojento, pastor. Na carne todos somos, mas no espírito, não. Aprenda a ver Jesus na vida das pessoas. Eu sempre costumo pensar, o que Jesus viu neste homem? É isso que eu tenho que ver nele. O que Jesus viu em mim? Então, meu irmão, só Deus e eu sabem o que eu fui. Eu tacava ovo podre com urina, em crente em ponto de ônibus. Só eu sei o que eu fui na minha infância. E onde eu estou hoje. Então, aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Eu queria nesses minutos finais dizer que nós temos que resgatar o cristianismo dentro das igrejas. Sabe que a reforma protestante agora é dentro da igreja evangélica? Lá atrás, em 1500, Lutero começou a reforma protestante para reformar a igreja católica, apostólica romana, e dali surgiu dentro desta reforma a igreja protestante. E agora a reforma não é mais esta, a reforma é dentro da igreja evangélica. Tem que parar de falar de dinheiro, tem que parar de falar de demônio, tem que parar de falar mentira, tem que parar de vender sal, de vender óleo, de subir monte, de descer monte, de jejum, de monte de coisa que estão fazendo e ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Dizer, meu irmão, você está assim, é a tua carne. Meu irmão, olha, não dê lugar à tua carne como nós estamos aprendendo aqui. Você está entendendo? Olha, meu irmão, não se engane. Olha Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também. Você é resultado do que você planta. Não tem que dizer. Não pode também dizer, meu irmão, tua vida está assim porque você tem plantado, cara. Começa a plantar certo, começa a investir em Deus, vai mudar. Agora, aí fora, está tudo errado, está tudo errado, está tudo errado. Mas a pessoa tem um dízimo alto. A vida está torta, mas sustenta a igreja. Ei, não mexe com o irmão, não mexe com ele. Não. Mas pastor, está tudo errado lá, o irmão já xingou um, falou um palavrão no culto, e não sei o quê, deu um kick chute, boxe na cara do outro irmão, e não sei o quê. Não mexe, isso, o irmão é espiritual. Ah, meu irmão, pera lá. Põe ele no gabinete e diga, vem cá, querido. Você acha que isso aqui é um ringue de boxe? Tu pega o teu dinheiro, você vai levar o seu dinheiro para qualquer lugar, vai dar no centro de macumba. Meu irmão, aqui não. Aqui ninguém é movido por dinheiro, aqui nós somos movidos por Deus. Ou você acerta a tua vida com Deus, planta certo para acontecer. Você não vai destruir a vida dos irmãos. Põe a pessoa no lugar. Em amor, põe no lugar. Agora, o dízimo é alto, mas vamos mexer com um homem desse. É obra humana. Porque quando a obra é de Deus, nós não temos medo. O que eu falo aqui? Aqui ninguém fica... Deixa eu dizer uma coisa, para você ficar tranquilo. Aqui ninguém fica pegando envelope de dízimo. O irmão dizimou. Anota aí. É feito isso, Diácono Rogério? Isso não é feito aqui. Meu irmão, nós nem olhamos o nome no envelope. É dízimo, dízimo, oferta, oferta. Dízimo, dízimo, oferta, oferta. Dízimo, dízimo, oferta, oferta. Faz levantamento, conta, reconta, está tudo certinho, está tudo... Entrou, tá? Isso aqui destina assim para pagar conta, isso aqui vai para a conta da igreja, isso aqui está tudo... Acabou. E os envelopes? São incinerados, destruídos. Mas pastor, o irmão não dá uma olhadinha lá para saber se no mês que vem vai ter, se não vai ter? Ah, meu irmão. Se no mês que vem não tiver, é porque Deus não quis que tivesse. A obra é dele. Eu não estou aqui porque eu quero, você não está aqui porque você quer. Esta obra é divina. Você está entendendo a diferença?
Aqui a preocupação não é com dinheiro. Aqui a preocupação é com vidas. Nós estamos aqui reconstruindo vidas. Amém? Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor esta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Você aprendeu um pouquinho nessa noite? Aprendeu? Aleluia. Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, Deus maravilhoso. Obrigado por esta escola do saber, por esta universidade da graça de Deus, por esta igreja que tem nos ensinado, que tem nos instruído, tem nos alertado e nos feito crescer verdadeiramente. Não somos melhores do que ninguém, não temos a pretensão de dizer que somos a única igreja ou a melhor igreja, mas aqui nós prezamos, Pai, a verdade. Eu quero te agradecer pelas verdades que nesta noite o Senhor nos trouxe e pedir a Ti que o Teu povo agora faça um bom uso deste conhecimento que recebeu nesta noite. Eu quero mandar uma palavra para a senhora Josefa de restauração da saúde. Coloca a mão na vida dela e na vida da dona Lourdes, Senhor. Senhor, manifesta a cura, o milagre na vida das tuas filhas. Também na vida da senhora Evanir, que vem sentindo dores no peito e no estômago. A mãe da nossa irmã Silmara. Nós declaramos sobre a dona Evanir a manifestação da cura, Senhor. Todo mal que veio contra a vida dela já caiu em nome de Jesus. Também lhe peço pela Simone dos Santos e pela família dela que precisa de direção espiritual. Ó Deus, ampara esta família, que a tua verdade, a tua palavra inunde estes corações e que eles recebam a direção que vem de ti. E que assim seja na vida de todas as pessoas que o Senhor trouxe aqui. Mais uma vez, citando Hebreus, como diz a tua palavra em Hebreus, repreenda o sábio e ele te amará. Repreenda o sábio e ele se fará mais sábio ainda, diz o salmista. Senhor, nós queremos, Pai, que esta seja uma igreja de homens e mulheres sábios e sábias, porque tem ouvido a tua voz. Dirige-nos em paz, em segurança, e ajuda cada um aqui, Deus, a anular as fraquezas da carne através da vida pelo Espírito. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém.